se fortaleça. Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, versículo 21, diz assim: Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Então, Jesus, ele conta, ele fala essa frase aqui, é como se fosse uma mini parábola dentro de um ensinamento que Jesus está dando aqui sobre uma batalha espiritual. Jesus a recém expulsou um espírito maligno da vida de uma pessoa. E Jesus traz esse ensinamento agora. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas se alguém mais forte vem e ataca, acaba com tudo. Ou seja, se a gente se fortalece em Deus, nós estamos seguros. A gente não precisa ter medo de espíritos malignos, a gente não precisa ter medo de demônios, do diabo. Não precisamos temer os inimigos. Nós temos que temer a Deus. Não precisamos nem mesmo temer os homens, porque a palavra de Deus diz: se tu não quer temer a autoridade, então faça o bem, faça o que é certo. Para que eu vou ter medo da polícia se eu não sou um criminoso? Para que eu vou ter medo de um juiz se eu não tenho um delito na minha conta, enfim, não tenho uma culpa? Então a gente vê aqui, ó, que a gente não deve temer aos homens, até mesmo porque está escrito na palavra do Senhor que o temor aos homens é um laço. Então a gente não deve temer aos homens, ok? A gente deve temer apenas a Deus. É a Ele que nós temos que temer. Como a palavra de Deus diz, não temam aqueles que podem tirar apenas a vida do corpo. Antes temam aquele que, além de tirar a vida do corpo, pode também lançar a alma no inferno. E esse é Deus. Jesus estava falando isso. Então a gente tem que temer somente ao Senhor, temer a Deus. E então a gente precisa se fortalecer, porque diz o texto ali, ó, quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Ou seja, se você estiver bem fortalecido espiritualmente, você está seguro. Você não vai ficar possesso por espíritos malignos, não vai ter nada disso na tua vida. Por quê? Porque tu está cheio de Deus, tu está fortalecido no Senhor. Paulo fala para Timóteo, fortifica-te na graça. A palavra de Deus também fala, Jesus fala aqui da armadura, né? Se alguém mais forte vence ele, tira a sua armadura. E Paulo fala em Efésios capítulo 6, falando para a gente tomar toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, guarda os teus pensamentos. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então guarda os teus pensamentos, capacete da salvação na cabeça, o escudo da fé, erguer sobre tudo o escudo da fé. Precisamos ter uma fé robusta no Senhor, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. A Bíblia nos fortalece espiritualmente, a Bíblia fortalece a nossa fé, ok? A couraça da justiça, o cinto da verdade, enfim, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, também tendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, precisamos estar bem fortalecidos, bem armados como soldados espirituais do Senhor. Então, te fortalece em Deus. Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Oração, Bíblia, jejum. O jejum parece que nos deixa mais fraco fisicamente, mas nos deixa mais fortes espiritualmente, ok? E oração e eu digo assim, ó, sim, Deus não é surdo, a gente pode orar baixinho e Deus ouvir, assim como Ana orou ali apenas balbuciando palavras e Deus abençoou ela com um filho que seria um grande profeta em Israel, que foi Samuel. Mas, meus irmãos, muitas vezes a gente precisa orar em voz alta, porque não apenas Deus precisa ouvir a nossa oração, mas nós precisamos ouvir a nossa oração também. Orar como guerreiros, como soldados do Senhor. Quando a gente ora com uma voz firme, isso aumenta até a nossa confiança, isso aumenta até a nossa fé, entende? Então, ore ao Senhor com fervor e medite na palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada. Pegue um livro da Bíblia, leia do começo ao fim, marca as partes que te chamam mais atenção, escreve alguns pontos ali, como se fosse um resumo do versículo tal até o tal, fala sobre o nascimento de Jesus, do versículo tal até o tal,
fala sobre a fuga para o Egito. Escreve, porque quando tu escreve, tu está organizando o conteúdo na tua cabeça, e quando a gente está escrevendo, então a gente consegue guardar mais aquilo que nós estamos lendo. Faça isso e você será fortalecido espiritualmente e nenhum mal vai te atingir, nenhum espírito maligno vai te atingir, a não ser com a permissão do Senhor, como aconteceu com Jó, mas isso raramente acontece, ok? Então esteja fortalecido no Senhor. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nos fortalece em Ti, fortifica-nos na graça, Pai. Ah, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, que haja fervor em nós, que possamos nessa manhã, Pai amado, trazer a lenha para alimentar o fogo, para não deixar apagar a chama do Espírito Santo e a chama da fé dentro de nós. Em nome de Jesus, que estejamos bem fortalecidos no Senhor, para vencer todas as astutas ciladas do diabo, para vencer, Senhor, o maligno, pois a tua palavra diz, maior é o que está em vós, que no caso somos nós, do que o que está no mundo. O Espírito Santo que está em nós é muito maior do que todo o inferno junto, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo que está em nós é Deus em nós. Jesus falou que se nós guardássemos a sua palavra dentro de nós, ele e o Pai fariam morada dentro de nós, Deus está dentro de nós. Então, se a palavra do Senhor está aqui, então nós podemos sim vencer o maligno, como a tua palavra fala em 1 João, eu vos escrevi, jovens, porque a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. Se a palavra estiver dentro de nós, somos fortes e já vencemos o maligno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, foi uma oração da manhã de batalha, te preparando para as guerras de hoje, então te fortaleça no Senhor. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, isso é muito importante, compartilhe essa mensagem com alguém. Vamos pregar o Evangelho? Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo, assim a própria plataforma recomenda os nossos vídeos para pessoas que não nos conhecem e quem sabe ainda nem ouviram a palavra de Deus. Peço que você se inscreva no canal, deixe o teu joinha e ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.